Tema de hoje: não dê ouvidos a fofocas. Amém? Fala, Deus. Tem gente que diz assim: fala, Deus, que teu servo ouve. Gênesis capítulo 26, textos que nós já lemos aqui, estamos repetindo, diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra. Explicando mais uma vez, havia seca, fome, e Isaac plantou mesmo no meio da seca e da fome, porque Deus o abençoou, Deus orientou, e por causa disso ele cresceu. E diz aqui o texto: e no mesmo ano colheu a 100 por um. E o segredo do texto é esse: porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar e ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. A fofoca, tema de hoje: não dê ouvidos a fofocas. A fofoca, ela é fruto da inveja. Eu até diria que a fofoca, ela é quase que a interface da inveja. A fofoca, ela é a máscara da inveja. Fofoca é o que aparece, inveja é o que tem por detrás. Porque qual é a razão? Quando eu falo fofoca, gente, eu não estou falando de alguém que está contando um fato. Alguém está contando um fato, está contando um fato. A gente tem mania de que fala que isso é fofoca. A gente fala isso brincando, tipo, eu tenho uma fofoca para te contar, tal. Na verdade, são fatos que acontecem. Isso não é fofoca. Que eu estou me referindo eu vou falar algo de alguém que eu nem sei se é verdade, eu acho que é, e vou piorar a situação, porque aí que está o caso, que só aparece lá atrás, lá no fundinho da alma que aparece. No fundo, eu quero que aquela pessoa caia. Eu quero diminuir a imagem daquela pessoa. Eu quero causar um borrão na imagem daquela pessoa. Por isso é que eu digo que a fofoca e a inveja estão ali. Então, eu vou intercambiar aqui as palavras, tanto fofoca como inveja, o tempo todo, e vocês entendem que eu estou falando de todo o complexo que tem nesse coração humano e nesses relacionamentos com relação à inveja. E a inveja, você pode ser tanto alvo dela, quanto causador dela. Por exemplo, você aqui já foi alvo de inveja. Aliás, quem? Quem aqui tem certeza? Eu fui alvo de inveja. Quem aqui? Vamos lá. Muito bem. Segunda pergunta: quem aqui já invejou? Ok, deixa eu facilitar a pergunta. Alguém aqui tem problema com mentira? Agora facilita, né? A inveja, ela pode pegar várias áreas do nosso relacionamento. A fofoca, ela acontece como um instrumento dessa inveja. É por isso que a gente tem que curar a inveja para acabar com a fofoca. E isso pode acontecer nos diversos relacionamentos. Por exemplo, tem inveja dentro da própria família. Dentro da própria família. Você pega, viaja, depois de muito tempo, economizou, organizou, tudo mais, vai fazer aquela viagem linda, faz uma viagem no exterior, né? Tira umas fotos nos lugares paradisíacos, aquela coisa linda, aí o pessoal começa a olhar e fala: olha só, estão gastando, que é uma beleza, deve estar roubando, que acontece isso. Existe inveja dentro da família, e o interessante é o seguinte: a Bíblia Sagrada, esse texto de Gênesis, deixa eu abrir um parênteses aqui, um parênteses, entre aspas, teológico, tá? Na verdade é histórico-crítico, uma análise histórica das Escrituras Sagradas. O livro de Gênesis, deixa eu já ensinar aqui, pelo menos para a igreja local aqui. Quem for, você que me acompanha pela internet, frequenta outra igreja, tem outra maneira de interpretar, fique à vontade, siga a orientação da sua igreja. Aqui é assim que nós vemos. Muita gente fala assim: não, os livros de Moisés, quando a Bíblia fala Moisés e os profetas, e se refere à Torá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, como sendo Moisés, é porque Moisés é um ícone que representa tudo isso. Mas não foi Moisés que escreveu. Não dá para um cara escrever uma coisa que não aconteceu. Vou dar um exemplo para você.
Tem vários exemplos na Bíblia que você pode ver por que Moisés não escreveu. Por que você está dizendo que Moisés não escreveu Gênesis se eu aprendi a vida inteira isso? Aprendi a vida inteira, mas ele não escreveu. Como é que você sabe? Bom, você pega ali no Éden, por exemplo, quando cita ali os rios, e 4 rios, cada um sai para um canto, um deles diz assim, e esse ia para as terras da Assíria. Gente, não existia Assíria ainda quando Moisés estava vivo. Aliás, Moisés escreveu em que língua? Porque não existia nem o hebraico ainda quando Moisés vivia. Era uma outra língua. Então, ou melhor, se você pega em Gênesis mesmo, tem um texto muito mais claro. Tem um texto que diz assim, porque não havia ainda reis em Israel naqueles dias. Ora, quem está escrevendo sabia que Israel já tinha tido reis. E os reis apareceram em Israel muitos anos depois de Moisés. Tá? Então, muitos anos, 250 anos depois é que começa o reinado ali, e quando fala reis, fala no plural, então pode pôr um pouquinho mais de anos aí, quase 300 anos depois. Então, foram outros escritores. É muito provável que Gênesis tenha sido uma coletânea de diversas tradições orais que eram fundamento para aquela sociedade e que foram condensadas e colocadas quando o povo estava saindo do exílio na Babilônia. Eles precisavam reconstruir a sua nação. E para reconstruir a sua nação, estavam vendo aqui como é que viviam os nossos pais fundadores, os nossos patriarcas. E a partir daí começam a contar as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os 12 lá de Jacó, detendo-se mais em José. Então vai contando aquelas histórias, por quê? Porque quer mostrar esse lado humano, quer mostrar que toda família tem problema. Gente, Gênesis mostra que família dá problema. As famílias de Gênesis não são famílias de comercial de margarina. As famílias de Gênesis são tudo encrencada, como a tua e a minha. Não é? Tem encrenca na família, tem de tudo. Você pega, por exemplo, vamos trazer para o nosso tema. Começa a Bíblia contando o quê? Casalzinho bonitinho, né? Adão e Eva tiveram 2 filhinhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Vai dizer que família não tem problema? E matou por quê? Inveja. Olha a inveja aí. A inveja é uma coisa tão radical, radical no sentido de raiz, tão perigosa, que os chamados pais da igreja, os pais da igreja, é uma era no meio da igreja, a era patrística que nós chamamos, logo depois da morte dos apóstolos, são homens que, defendendo o evangelho, o cristianismo, eles estavam pegando os fundamentos principais e ensinando, e esses homens entenderam que o pecado, os pecados, existe no meio deles alguns que são tão radicais que eles são o pai e a mãe de todos os outros pecados. Por isso que eles chamavam de os 7 pecados capitais. Você já ouviu essa expressão? E um deles era qual? A inveja. Para você ver como que a inveja é um problema sério. E aí, quando você pega na Bíblia Sagrada, você vê, logo no início, inveja no meio da família. Caim mata o Abel. Inveja, você pega, por exemplo, Sara, que expôs Agar quase que à morte junto com seu filho Ismael por causa de inveja. Você tem situações nos filhos de Isaac, que foi Isaú e Jacó. Jacó ludibriou Isaú por causa da inveja. Então, você tem assim, os filisteus, por exemplo, que invejaram Isaac, que é o texto que nós lemos aqui, e por que invejaram? Sabotaram. Porque inveja faz isso. Eu quero derrubar o outro, eu vou inventar mentiras sobre ele, a fofoca. Eu vou sabotar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa esteja exercendo um cargo de confiança. O que eu preciso fazer? Minar aquela confiança com mentira. Isso é sabotagem. Bom, tem inveja no trabalho. E você já deve ter visto inveja no trabalho. Ciúme profissional. Vendedor que inveja o colega que vende mais, o gerente que inveja outro gerente, a secretária que inveja outra secretária, médico que inveja outro médico. Há muita inveja no campo do trabalho.
Tem também até na escola. Vocês estão voltando alguns para vocês aí do período escolar. Aí fica o desfile de roupa, minha roupa é melhor do que a tua, meu carro é melhor do que o teu, meu namorado é melhor do que o teu, meu corpo é melhor do que o teu, inveje-me, né? Ou inveja outra pessoa. Entre amigos também, e por que não na igreja? Igreja também tem inveja. Até entre pastores tem inveja. Então, tempos atrás, eu me lembro, um pastor se sentindo o profeta, vai em plena luz da internet, não é plena luz do dia, né? Plena luz da internet, o cara pega, faz uma lista de um monte de pastor que adulterou, que roubou e tudo mais, e põe na internet, fala para todo mundo. Gente, o que a Bíblia ensina? Se você viu alguma coisa de alguém, vá você falar com ele. O lugar de se falar isso não é na internet. Eu não estou aqui dizendo que não aconteceu, o que aconteceu, o que foi que não foi, só estou dizendo que foi uma tolice o que esse irmão fez. Totalmente inexperiente. Agora, e aqui vem o meu julgamento pessoal. Por conhecer bem esse mundo, eu te digo o seguinte, algumas coisas que me fazem pensar isso, o que eu vou te dizer. Primeiro, só citou pastor de igreja grande, o que já me faz pensar que isso é ciúme, que isso é inveja. Outra coisa, porque às vezes tem aquela questão, assim, quando você vê alguém que é maior do que você, eu não consigo ser como aquele outro, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuí-lo, para eu me sentir melhor. Isso é inveja, é isso que a fofoca faz. E um outro detalhe, sem prova. Alguém me escreveu no WhatsApp, o WhatsApp como fonte. Então, até eu fiz contato com alguns desses pastores que foram alvos dessas questões, e um deles até me perguntou, Anésio, o que você recomenda que eu faça? Eu falei, olha, se ele fosse seu irmão, então ele te procuraria pessoalmente, falaria com você, e você se acerta com ele, porque aí é um assunto entre vocês. Mas ele não fez isso, ele fez publicamente, responda da maneira como a gente tem que fazer socialmente. Chame um bom advogado e bota um processo em cima. É isso, é isso. Ô, Anésio, Paulo falou para a gente não processar os irmãos. Irmão, como é que eu sei que o outro irmão que fez um negócio desse? Não é? Irmão teria conversado comigo, falado comigo aqui. Então, quantas pessoas fazem crítica e difamam outras pessoas somente por causa de inveja, né? E assim, é interessante, só denuncia, e quando é no meio da igreja, é interessante, só denuncia pecado sexual. Já percebeu isso? Parece que pecado é só sexual que tem. Outros pecados como, ninguém denuncia soberba, ninguém denuncia superioridade, arrogância. E o pior pecado, na minha opinião, da igreja, nesse tempo, eu não vejo o pessoal denunciando, a ausência de boas obras. Isso é um pecado no meio da igreja, que precisa ser denunciado e não é. Então, quando uma pessoa fala da outra, quando uma pessoa fofoca sobre a outra, quando uma pessoa faz alguma coisa com relação a outra pessoa, tem uma frase que ela é atribuída a Freud, mas eu não acho que é dele, mas vamos lá. Seja o que for, a frase é muito boa, diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Não é o Pedro e Paulo da Bíblia, tá, gente? Só dois personagens. Quando fulano fala de cicrano, pronto, eu sei mais de fulano do que de cicrano. É isso. A Bíblia conta uma história que eu acho interessante, aparece lá em Lucas, no capítulo 5, e vai narrando como uma história, e a gente passa às vezes despercebido na leitura do texto. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tá, que lição a gente pode tirar daqui? Uma lição interessante. Tinha 2 barquinhos. E Jesus escolheu um para entrar. E se a gente puder trazer essa lição para nós, a lição que é uma pergunta para você é o seguinte, como você se sente quando Jesus entra no barquinho do outro?
Você está lá do teu trabalho, Deus abençoe, rapaz, você não. Então, alguém aqui já ganhou esses sorteios de mercado? Sabe, estão sorteando um carro, estão sorteando... Alguém já ganhou? Eu nunca ganhei um negócio desse, gente. E é raro conhecer alguém que ganha. Mas eu sei que tem uns que ganharam aí. Tem gente que está assim, ó. Para que você está levantando baixinho? Para não ser invejado. Então, como é que você age quando o outro está sendo mais abençoado do que você? Qual é a reação? O que ocorre lá dentro desse coraçãozinho aí? Porque, às vezes, ao invés... Veja bem, nós temos duas atitudes. Mais adiante vocês vão ver isso comigo. A Bíblia diz, alegrar com que se alegram. Teu irmão comprou um carro novo. Teu amigo comprou um carro novo. Você está aqui no culto, a pessoa está saindo com um carrão novo. O que você faz? Lindo carro, maravilhoso, que legal. Puxa, deixa eu ver. Valoriza, a pessoa gosta, né? Valoriza, deixa eu ver. Quando é amigo, fala, deixa eu dar uma entradinha. Cheiro de carro novo é um negócio, né? A gente quer até trazer um vidrinho para colocar dentro e levar para dentro do meu, soltar lá dentro para ver se fica, né? É gostoso demais, mas você está se alegrando com os que se alegram. Não tem nenhum problema você desejar ter aquilo. O problema é quando você não quer que o outro tenha aquilo. Então, o que você faz? É quando você faz alguns acréscimos, às vezes até em tom de brincadeira. Carrão novo, hein? Você já entendeu, né? Em outras palavras, a sombra dele está falando, está roubando o teu negócio. Que coisa. Que maldade. Que maldade. Às vezes a gente tem isso na internet. Aí você está lá, né? Passando. Ó. Não é ela. Não pode ser. Isso aqui é filtro. É filtro. Deixa eu ver. Essa bolsa não é original. E a desgraçada está magra. Só para estar chapada de remédio. Deve estar falando assim, ó. Aí você fica falando com o computador. Nossa sociedade gosta de fofoca. Programa de fofoca rende, dá ibope, noticiário, assim, principalmente se a pessoa é famosa. O que tem na natureza humana que tem prazer de jogar lama em famoso? Gosta que as coisas sejam tornadas públicas. É a tal da inveja. E é interessante, a gente sempre se julga alvo da inveja, mas nunca acha que a gente está sendo invejoso. Por que será que a maioria das pessoas se consideram alvos de inveja, mas ninguém se considera invejoso? Por quê? Porque a inveja nunca é reconhecida, ninguém admite, ela tem que ser sutil, né? Somente gente sincera, mas mesmo assim, num foro íntimo, confessa para Deus e tenta se livrar dali, daquele mal. Porque a inveja, ela é a incapacidade de você produzir a sua própria felicidade e por causa disso, você mira na felicidade do outro. E fica tentando puxar o outro que está feliz para baixo, para você se sentir um pouquinho melhor. A inveja não é o desejar um carro igual ao seu. Não é isso. Inveja não é eu ver um casal romântico, bonitinho, e eu querer ter um casamento igual deles. Não é isso. Isso é sinceridade de admiração, de desejo de crescer. A inveja ela é mais subjetiva, a inveja ela é mais sofisticada. Inveja é a tristeza que eu sinto porque você é feliz com aquelas coisas. Então, isso é que é a inveja. A inveja é eu não tolerar a felicidade alheia. E aqui eu volto para um desses pais da igreja, na verdade, um desses teólogos que ajudaram a construir muitas verdades na Bíblia, na igreja, que é Tomás de Aquino, e ele diz assim:
Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. É isso. Hoje em dia, nós estamos numa geração onde o capitalismo dominou tudo. E o capitalismo ele teve suas várias etapas, né? Teve o capitalismo de produção, o que valeria era produzir, trabalhar, ter as fábricas e ser proprietário, né? Aí vem vindo vários momentos e etapas do capitalismo. Chegamos num novo agora, que eu chamo do capitalismo da estética, do show, da aparência. É um momento em que tudo é um show. O que vale não é ser. Nossa sociedade pensa assim, hein? O que vale não é ser, o que vale é parecer que é. Eles pensam assim, não adianta você ser e não mostrar. Mas também eles dizem o seguinte, mas se não é, mostra do mesmo jeito. Porque o que vale é parecer, o que vale é a estética, o que vale é o show. A guerra hoje não é desgraça, a guerra hoje virou show. A guerra hoje dá dinheiro. Tem gente que está crescendo financeiramente por causa da guerra. O produtor de material bélico está crescendo por isso. Então, o que vale não é ser, é você parecer que é. Isso em qualquer área da vida. Por quê? Porque esse parecer que é, você provoca o outro à inveja. E quando você provoca, a gente pode notar, empresas quando estão querendo crescer, elas apontam para duas áreas da sua vida, a ganância e a inveja. Principalmente as de marketing de rede. Me permita se você trabalha numa dessas. Mas é isso, eles põem uma pessoa para dar uma palestra para você, geralmente com aqueles nomes, né? Eu sou diamante, esmeralda, e tudo, tem uns nomes assim, né? Que eles vão inventando, tudo que é de americano, né? Eu te garanto isso, porque aqui no Brasil você nunca viu um negócio desse, né? Você só sabe que existe. Então, aí a pessoa fala, não, porque eu agora, e um carro novo, e isso aqui lá, para quê? Para você invejá-lo. Porque a sua inveja é a glória dele, quer ser invejado. E a inveja vai fazer você crescer. Porque você, invejoso, vai querer ficar igual o outro também. Então é uma provocação, não é? E a ganância que leva a empresa a lucrar por trás disso tudo. Vocês sabem que é assim que funciona o nosso capitalismo nesse tempo. Muito bem. Agora, o que acontece é que a gente vira tudo estética, tudo é exterior, tudo é aparência. Estão aí os filtros de internet que não negam isso para a gente, não é? Hoje em dia você não sabe mais o que é de fato uma foto do que a pessoa postou. Gente, eu vou contar uma história para vocês rápida, mas isso aconteceu antes da pandemia. De uma pessoa que fez um contato comigo rápido pela internet mesmo. Eu não costumo entrar no perfil, ver detalhe e tal. Tá lá, fotinha, tá bom, já sei quem é, beleza. Só falou, eu converso com você depois do culto, legal, chegou. Depois do culto a pessoa veio conversar comigo. Então, E a pessoa falando, então, eu falei com você. Eu falei, deixa eu lembrar. E eu tentando lembrar, aí que eu lembrei, falei, aí que eu lembrei, é aquela. Quase que eu peguei assim, olhei e falei, peraí. Foto da sua filha? É tantos filtros, que fica outra pessoa. Porque não importa o que você é, importa o que você mostra. Essa é a mentalidade nos nossos dias. Então, as pessoas chegam ao ponto, por exemplo, passa na feira, compra aquela camiseta ou aquela polo, mas vai lá no Brás, compra o jacarezinho e costura. Porque não importa se importa que eu estou mostrando o que é. Não é? Eu não sou contra usar marca, cada um usa como quiser usar. A questão é se o que você faz é porque importa mostrar o que você é. Então, nós nos enganamos muito com artistas, com expressões e situações que as pessoas colocam na internet. E aí tem uma frase que não é minha, mas já virou minha porque eu captei ela para mim, que eu não sei nem mais o autor. Mas a frase é a seguinte: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. É isso. Então, o que vale é o show. Não se importa se é falso, se é fake.
porque a vida nos nossos dias nos tornou grandes atores, porque o que vale é mostrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o invejoso, ele é esnobe. Este lado de esnobar é só uma outra faceta da mesma inveja. Quem inveja o que é dos outros, normalmente esnoba o que se tem. Esse é o outro lado da inveja. Porque quem inveja também quer ser invejado. É um culto ao ego. Então você demonstra as coisas que você tem, os bens que você tem. Comprou um anel novo, parece que trocou o desodorante por laque debaixo do braço. Anda assim, só para os outros verem, né? O problema é que existem outros pecados que vêm junto com a inveja. A inveja produz roubo, a inveja produz assassinato. A Bíblia diz isso. Os irmãos de José invejaram a ele e o venderam como escravo. Na verdade, eles queriam matá-lo. O Judá que interviu e colocou o seguinte: não, se mata o cara já morre de vez. Todo mundo pensa que o Judá é bonzinho, né? No sentido assim, não, vamos vendê-lo como escravo, a gente não mata. Mas vender como escravo é prolongar o sofrimento do cara. Em outras palavras, se matar o cara já acabou o sofrimento, mas deixa ele sofrer mais. Então, vende como escravo. O Saul invejou Davi ao ponto dele pegar uma lança e atacar para fincar Davi na parede. Davi que desviou. Mas isso era por causa de inveja. Os filisteus sabotaram os poços de Isaac, o texto que nós lemos como base hoje aqui. E essa sabotagem é o que fazem com você no seu trabalho, é o que fazem com você quando te invejam. E aí um dos líderes da igreja, a igreja lá em Jerusalém, este irmão era irmão de Jesus e já agora na sua maturidade e com muita sabedoria, um homem muito sábio, ensinava algo para a igreja que foi registrado nas Escrituras para nós. Tiago capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja, aí há confusão e toda sorte de males, toda espécie de males. A inveja não é própria para nós. A gente não foi feito para sentir inveja. Por isso que a inveja nos faz mal. A inveja nos faz tão mal que ela vai mudando a gente por dentro. A inveja vai te transformando num monstro, por de dentro para fora. A inveja vai provocando uma mutação dentro de você. A inveja vai fazendo você se tornar outra criatura. My precious, né? Você vai mudando por causa da inveja. Então nos tornamos maus e conscientes da maldade. A inveja me torna miserável. E se você já teve crise de inveja, sabe isso por experiência que eu estou falando. É por isso que precisamos entender que a inveja ela é pecado. E eu tenho que abandonar o pecado. Deixa eu já me adiantar aqui, porque eu vou recomendar para vocês duas coisas a ser feitas. A primeira é quando você está sentindo inveja, a outra é quando você é um alvo da inveja. Deixa eu já adiantar algo que estaria anotado para falar agora aqui no final. Mas quando você está sentindo inveja. Anésio, eu estou sentindo inveja. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo e com Deus aqui agora. Eu invejo tal pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu vou te falar uma coisa. A primeira pregação de João Batista, ele cita. A primeira pregação de Jesus, ele cita isso. Na primeira pregação de Pedro, ele cita isso. Todos eles citam a palavra: arrependam-se. E arrependimento não é assim, ficar chorando, não, isso é lamentar. Arrepender-se, ali a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Eu estou indo para cá porque eu estou invejando, a inveja faz bem, faz cosquinha aqui dentro, eu tenho ira, eu detesto essa pessoa. Está errado, muda, estou arrependido. Mudei de direção na minha vida. Ora, eu estou falando hoje, alertando vocês da inveja, mas eu estou dizendo que a fofoca, ela é a máscara dessa inveja.
A fofoca é a interface dessa inveja. A fofoca na verdade, esse braço da inveja. Então, se você está arrependido, tem que virar cultura sua não fofocar. E começa muitas vezes a fofoca quando você ouve. Esse que é o caso. A Bíblia até fala que nos últimos dias as pessoas se cercarão de pessoas más, né, mestres ruins, como alguém tem coceira nos ouvidos. Ouvir uma fofoca é como passar cotonete depois do banho, aquela coisa assim. Aquela vez que você passa assim, você sonha, passa lá no cérebro, volta, né? A fofoca faz isso. Então você tem que aprender, como dizia minha avó, cortar o mal pela raiz. Já que a inveja é uma raiz, um pecado raiz, então você tem que cortar isso lá na raiz. Vou dar um exemplo para você. Eu estava numa reunião de pastor, daqui da cidade. Na época de pandemia, tudo mais, que eu estava terminando a pandemia, vamos reunir de novo, vamos ver. E aí veio uma pessoa, um deles chegou para mim e falou: "Ó, Nésio, estão falando aí que a Karina fechou, né? Que vai fechar, estão falando uns negócios aí de você." Eu falei: "Estão falando, irmão?" Né? Eu falava: "Né? Alguém, você." Eu falei: Não. Quem falou?" Eu falei: Não conta. Não, mas é bom você saber." Não quero saber. E eu falei de boa com ele: Não quero saber, de boa. Ele insistiu, falou: "Não, você precisa saber." Eu falei: "Eu não quero saber." Ele viu que eu falei sério: "Não quero saber." Eu falei: "É quase aquilo lá, eu não sei, não quero saber, quero ter raiva de quem sabe." Né? Eu falei: "Eu vou te explicar o porquê. Porque eu não sabendo, eu fico na inocência. E na inocência, daqui a pouco eu vou passar por esse irmão e fazer assim: "E aí, meu irmão? Saudade de você, mano." E daquele abraço gostoso. E a Bíblia diz que quando você bendiz quem te maldisse, você está como que juntando brasas vivas na cabeça da outra pessoa. Você está queimando na consciência do outro. É uma chance do outro aprender alguma coisa. E aí eu me lembro de um dos meus pastores, que ele falava sempre assim: "Me deixa inocente. Não deixa eu saber dessas coisas, não." E aí fica aqui a lição para nós. Que tal a gente começar a cortar um pouquinho esses papos? "Ah, Nésio, mas você não entende a nossa rodinha." A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, você está precisando fazer uma mudança de companhia. Pode ser isso. Mas é melhor você dizer para as pessoas que não gosta. Ou não teve jeito, era uma questão de respeito. Era alguém superior a você, te contando alguma coisa, você teve que ouvir. Tá bom, morreu ali, não passa adiante. Para que eu vou diminuir? Para que eu vou obscurecer? Jogar um borrão na imagem de outra pessoa? Isso é arrependimento na prática. Não é você hoje pegar e chorar e dizer: "Eu tenho sido invejoso, a Deus, tenho sido tão invejoso daquela megera, aquela mulher que eu não consigo ver mais na minha frente." E você não mudou. Não mudou. Então, chega para Deus e fala assim: "Deus, limpa esse coraçãozinho. Passa o barbeador nele que está peludo. Eu preciso de perdão, mas você tem que falar assim: eu decidi não fazer mais isso." Isso é mudança. Amém? Adiantei um ponto aqui da minha mensagem. Então, saiba disso, que a fofoca, a inveja, ela faz isso em você. Ela vai mudando tanto você. A inveja causa na alma o que a doença causa no corpo. Provérbios 14, versículo 30, diz assim: "A inveja apodrece os ossos, destrói a gente por dentro." Tem uma história que se conta. Eu pesquisei na biografia de Mozart, eu não encontrei isso, mas eu sei que existe isso no filme de Mozart. Então eu vou usar aqui a história do cinema. E na história do cinema de Salieri, existiu esse cara Salieri, mas essa história contada dessa maneira é só no filme.
E que ele tinha tanta inveja, mas tanta inveja do Mozart, que ele enlouqueceu por causa disso. A inveja pode fazer isso com você. Mudar tanto você que muda a tua personalidade, te causar doença nesse sentido. É isso que a inveja pode fazer com você, te devorar por dentro. Aí você fica invejando a pessoa, gente, mas aquela pessoa está tão feliz, você vai ficar tão invejoso que a felicidade do cara vai embora, acabou, e a sua inveja continua. Sua inveja dura mais tempo do que a felicidade da pessoa que você está invejando. Porque você, vai lá, está invejando o teu irmão que está com o celular novo, o celular dele já está velho, já quebrou o vidro e você ainda está invejando. Né? Mas a inveja é uma escolha, é você que decide. Como pecado. Volto a dizer, inveja não é do diabo, inveja é de gente ruim. Mas a Bíblia fala o diabo, esse é o dele. Eu estou falando do teu pecado, não do dele. Então, a inveja é da gente mesmo. É a gente que tem que chegar para Deus e não botar culpa em ninguém. Deus, o diabo me fez invejar. Deus fala, conta direito essa história. Conta direito. Não é isso. Então, eu vou falar uma coisa para você. Você não consegue ser feliz e invejoso ao mesmo tempo. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Por isso que eu estou falando tanto vida leve. Vida leve é vida sem pecado, gente. Lembra? Domingo passado falei, uma das coisas de vida leve é, aprenda a dormir bem, fazer caminhada, se alimentar bem, tal, mas também confessar seus pecados para Deus. Para lavar esse coração aqui, deixar a vida leve de fato. Então, uma vida saudável, uma vida leve, uma vida feliz, é uma vida sem inveja. Um dos grandes segredos da felicidade é aprender como eliminar a inveja da sua vida. Muito bem, antes de terminar, e o que fazer quando alguém está nos invejando? Aí é outra história, né? Mas como está dentro do tema, tem alguém fofocando ao meu respeito, tem alguém me diminuindo, tem alguém falando mal de mim, com o intuito de me jogar para baixo. Não estou falando quando você fez coisa ruim mesmo, está todo mundo comentando das coisas ruins que você fez. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando não é verdade. Quando a pessoa está falando mesmo para te jogar para baixo. Se bem que também tem um detalhe. Às vezes as pessoas contam a verdade acerca de alguém exatamente para jogar a pessoa para baixo. De fato o cara errou, mas precisa por causa disso tripudiar em cima. Mas vamos lá, voltando. Quando alguém fez isso contra você, o que fazer? Pois é, no centro do cristianismo, no centro da obra de Deus, no centro da obra de Deus na história e do amor de Deus, existe a cruz. E a cruz, ela aponta para algo, o perdão. Foi na cruz que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava fazendo média para sair no Instagram da época. Jesus estava sendo muito claro, ele pensava isso mesmo. Ele falava, se eles soubessem, não estariam fazendo isso. Pai, eles não sabem. Eles não sabem. Na cruz existe o perdão. E não tem plano B. Só existe esse plano. Conversava uma vez com uma pessoa que estava querendo sair da Carisma, porque tinha brigado com uma outra pessoa aqui dentro, e eu tentando intermediar aquilo. Né? Vamos resolver. Aí eu fui falar com a pessoa e falou, não me fala de perdoar. Eu falei, então eu não posso falar mais nada. Não existe plano B, só existe esse, perdoar. Não tenho outra coisa para te falar senão isso. Porque enquanto você não perdoar, vai estar essa sujeira no teu coração, vai estar essa marca em você. Não perdoar uma pessoa querendo o pior da outra pessoa, só vai fazer mal para você, não para o outro. Vai fazer mal para você. É tomar veneno e querer que o outro morra. Isso é não perdoar. Então, perdoe. Uma pessoa talvez até... Teve uma pessoa que me perguntou assim, Anésio, como é que eu perdoo? Eu falei, como é que você perdoa? Você vai chegar agora diante de Deus e vai falar, Senhor, eu reconheço
que eu estou errado em desejar o mal dessa pessoa. Eu sei que ela que fez o mal contra mim, mas eu perdoo, eu libero. Eu falei, você não precisa voltar a ser amiguinho, você precisa andar perto, porque tem pessoas que são tóxicas, mas perdoa, deixa para lá, corta. E quando alguém vem falar alguma coisa dessa pessoa para você, não quero saber, não quero saber, não me narra mais isso, não suja, eu já acabei de lavar a casa, você vai andar de pé sujo, né? Então, me deixa limpo aqui, perdoa. É assim que a gente tem que fazer. Essa é a mensagem do Evangelho, e não tem outro. Da mesma forma, porque está escrito no livro de Colossenses, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Então não tem outra opção. Então perdoe essas pessoas, libera essas pessoas, aí a vida fica leve. Amém? Eu tenho uma última coisa para contar para vocês, vou pedir para vocês ficarem em pé comigo. Livro de Romanos, texto de Romanos diz assim, alegrem-se, Romanos 12, 15, com os que se alegram. Chorem com os que choram. Olha só, somente uma pessoa destituída de inveja é que consegue fazer isso. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Só quem não tem inveja. E aqui é o teste para a gente. O que aconteceria se aquela pessoa que está fazendo mal para você ficasse bem, ganhasse um prêmio, aquela coisa toda? Como é que você se sente? Se alegra. Ah, que bom. Uma pessoa me perguntou o seguinte, Ernesto, como é que eu devo orar sobre isso? A pessoa na minha empresa, ela me inveja, ela quer o meu lugar e o meu salário, por isso fica querendo puxar o meu tapete para pegar o meu lugar, que obviamente fica é o meu salário. Como é que eu devo orar? Eu falei, ora assim, Deus, abençoa essa pessoa. Faz ela ficar bem rica, tão rica que ela nem olha para mim. Pronto, acabou. Acabou. Porque a gente só abençoa. A gente não tem que invejar, desejar mal para ninguém. Porque para a gente desejar o mal para alguém, o mal passa primeiro pela gente. Aí estraga tudo aqui dentro. Então, quiser uma dica? Ora pela pessoa. Seja você o alvo da fofoca, ou seja você o fofoqueiro, seja o alvo da inveja, ou seja você o invejoso. Tem que orar. Tem que trazer isso diante de Deus e pedir para limpar tudo isso. Aí como é que eu sei que eu parei de invejar a pessoa? Quando você for orar por ela, se doer, é porque ainda tem inveja ali. Não dói mais? Então está curado. Então está curado. É assim. 2 textos para a gente terminar. Provérbios 23, versículo 17 e 18. Não inveje os pecadores em seu coração. Nota, é lá no coração que isso acontece. Melhor será que tema sempre o Senhor, se agir assim. Se você perdoar, não invejar, se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Quer um bom futuro? Olha aí, perdoa, libera. E a sua esperança, aquele alvo, aquele sonho da sua vida, não vai falhar. Note, o que pode frustrar os sonhos na sua vida é a inveja e invejar os pecadores no seu coração. Último texto, você vai ler junto comigo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Põe a mãozinha nesse coração e vamos orar nesse momento. Vamos orar. Nesse momento, eu quero que você aí, de olhinho fechado, nesse momento, você não precisa soltar som nenhum, porque você vai falar de alguém. Eu queria te propor nesse momento, ora por alguém. Ou alguém que te inveja, ou alguém que você está sentindo inveja. Ora por essas pessoas, abençoando, perdoando, liberando, ou pedindo para Deus para curar o teu coração, para que você não sinta mais isso. Pede para Deus para sair daqui leve hoje. Ora você.
Querido Deus, que esse seja um dia de cura para muita gente aqui. Que o poder do Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração, trazendo saúde para a nossa alma, para a nossa vida. Senhor, que o sangue de Jesus, o Teu Filho, que nos purifica de todo pecado, venha purificar o nosso coração e as nossas mentes, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que saiamos daqui hoje limpos e leves, olhando para frente, não para as âncoras da nossa vida. Que hoje seja o dia de quebrar correntes de âncoras que seguram as nossas vidas e olhar para frente, para um novo tempo, para um novo momento. Que cada um dos Teus filhos aqui se desembarace de todo o peso que tenazmente assedia, do pecado que está grudado em seus calcanhares, travando as suas corridas, que eles se libertem disso agora e se sintam leves para correr, para experimentar um momento novo em suas vidas. Seja este momento um momento de libertação a todos nós, Senhor. Muito obrigado por cuidar de nós, insistir conosco, falar conosco hoje aqui, e que a Tua palavra, Senhor, ela transborde da nossa vida, ainda tocando muitas outras vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que vocês fiquem livres, leves, corram e experimente o melhor de Deus na sua vida.